Bom dia, pessoal! Eu sou a professora Carmélia Paz e hoje continuaremos a falar sobre o leste europeu. Vamos comigo? Então, galera, o leste europeu é a porção da Europa continental localizada principalmente em sua região central e oriental. Observem o mapa. E para facilitar a identificação destes países do leste europeu, dividimos em áreas desse extenso continente, certo? Então, o leste europeu foi subdividido em grandes regiões, com o intuito de agrupar seus países em suas unidades geográficas, políticas, econômicas e culturais. Então, a divisão é países bálticos, né, que nós já estudamos na aula anterior, que são a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Lembram? Na aula de hoje, estudaremos os países do Cáucaso, os países balcânicos e os países das planícies centrais. Todos formam o leste europeu. Então, os países do Cáucaso, certo? Os países, também chamados de caucasianos, são os que estão localizados na região oriental extrema do continente europeu. Eles ficam situados entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, sendo por vezes considerados países culturalmente pertencentes ao continente asiático. Culturalmente, observem. Fazem parte desse grupo de países o Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia. Azerbaijão. O Azerbaijão atual está localizado em uma região que por um longo período pertenceu ao domínio persa, tendo se tornado independente em 1918. Foi incorporado em 1920 à União Soviética, retomando sua independência apenas em 1991, com a dissolução da União Soviética. Esse país é considerado o primeiro de maioria muçulmana e tradição secular a se tornar independente, mantendo a maioria da população muçulmana até os dias de hoje. Observe a imagem aí. No que diz respeito à sua composição étnica, o país é formado principalmente pela etnia Azerbaijã, que forma mais de 90% de toda a sua população. Observem o gráfico. E da etnia russa, que foi introduzida no processo de russificação da União Soviética, além dos armênios e daguestões, que também formam os grupos étnicos presentes no país. Então, observem aí a porcentagem dos grupos étnicos que compõem o Azerbaijão. O Azerbaijão é também um país rico em recursos energéticos, apresentando em seus territórios diversas fontes de combustível fóssil, o que o fez ser um país estratégico a ser incorporado pelo regime soviético. Apesar de seu relevo bastante acidentado, o Azerbaijão apresenta extensas áreas de potencial agrícola,
Então, observe, recursos energéticos e potencial agrícola. A maior composição das exportações do país está no setor mineral, com destaque para o petróleo e o gás natural, que juntos correspondem a cerca de 97% de todo o valor que compõe o PIB do país, tendo como principais destinos os países europeus, lógico, principalmente na Europa Central e do Leste. Então, o Azerbaijão é um país que apresenta um potencial de recursos energéticos, certo? Por isso, era um país estratégico a ser incorporado ao regime soviético. Prestem atenção aí no Azerbaijão. Geórgia, mais um país que forma os países do Cáucaso. Geórgia. Em sua tradição histórica, a Geórgia foi ocupada pela civilização romana, o que aproximou sua constituição étnica dos países do leste europeu, conferindo-lhe uma cultura bastante diferente das dos países vizinhos. Foi considerado um dos mais antigos reinos medievais, sendo anexado ao Império Russo no século XVIII. O país obteve independência apenas no início do século XX, mas foi incorporado à União Soviética logo em seguida, permanecendo sob domínio russo até o final do século XX, quando a dissolução do Bloco Socialista permitiu a conquista de sua independência. Então, veja aí um país que passou por anos e anos de dependência política. Após sua saída da União Soviética, o país entrou em uma grave crise econômica e política, que culminou em uma guerra civil e militar na região da Ossétia do Sul. Pessoal, a Ossétia do Sul é uma região que luta pelo separatismo. Então, observem como a Geórgia já é um país extremamente pequeno e ainda temos uma região ali da Geórgia que busca a sua independência, que é a Ossétia do Sul. Mergulhado nessa crise toda, o país teve grande queda na produção industrial e agropecuária, precisando recorrer a fundos internacionais para se reerguer, com a ajuda financeira do FMI e do Banco Mundial, ou seja, adquirindo aí uma dívida externa. Observem no mapa, no cantinho ali do slide, a localização geográfica da Geórgia, que é um país, como dizem os pesquisadores, que fica entre o Ocidente e o Oriente, bem na divisa. Ainda falando sobre a Geórgia e sobre o grupo étnico majoritário do país, que são os georgianos, que possui como religião principal o catolicismo ortodoxo, correspondendo a cerca de 83% da população, seguidos pelos grupos étnicos regionais como os azeris, os armênios e os russos. Então, lembrem-se bem, o principal grupo do país são os georgianos, é um grupo majoritário, 83% da população. Como está localizada em uma região bastante acidentada e de origem cristalina, a Geórgia é rica em produtos minerais, que são também sua maior fonte de riqueza em exportações, principalmente para os países do leste europeu, como a Bulgária, que é seu maior parceiro econômico para exportações. Entre os principais produtos de exportação da Geórgia estão o minério de ferro e outras ligas ferrosas, além do cobre e outros minérios metálicos. O país utiliza como principal matriz energética a energia proveniente de hidrelétricas, responsável por cerca de 60% do consumo no país, e também a energia proveniente de combustíveis fósseis, com cerca de 38% da geração de energia. Então, a Geórgia, assim também como o Azerbaijão,
é um país onde possui, né, recursos minerais abundantes. Continuando a falar aqui sobre os países do Cáucaso, vamos falar sobre a Armênia. Observe a localização da Armênia, no território, certo? Muito fazendo fronteira com Geórgia e Azerbaijão. Observem o mapa do slide. Então, o território da Armênia é considerado de divisão étnica, certo? Uma vez que quase a totalidade de sua população, 98% de todos os seus habitantes, pertence à etnia armênia, cuja principal religião é o catolicismo ortodoxo, com práticas religiosas reguladas pela Igreja Apostólica Armênia. Durante sua história, a Geórgia sofreu com a ocupação de diversos impérios, sendo por muito tempo dividida e fragmentada. Na verdade, a Armênia que sofreu com a ocupação de diversos impérios, sendo por muito tempo dividida e fragmentada territorialmente. Então, observe no slide, o território da Armênia, território armênio, foi de domínio do Império Otomano, foi de domínio do Império Persa, foi de domínio do Império Russo e foi de domínio do Império Romano também. Durante o início do século XX, a região estava incorporada ao Império Otomano. Lembrem-se aí, durante o século XX, a região incorporada ao Império Otomano, que foi dissolvido após a Primeira Guerra Mundial, período em que a Armênia obteve sua independência, tá? No entanto, pouco tempo depois, o país foi anexado à União Soviética, junto com a Geórgia e o Azerbaijão, ficando sob seu domínio até a queda, né, até o fim da União Soviética, que acontece apenas em 1991. Então, observe aí a questão da ocupação, não é, do território armênio por diversos impérios e também a anexação ao bloco soviético. A economia do território armênio sofreu grandes transformações durante o período de ocupação soviética. A região, que tinha como base econômica a agricultura, durante o início do século XX, passou por um processo de industrialização de base, tendo como principais atividades a indústria siderúrgica, que ainda é considerada a principal atividade industrial do país. Então, houve uma rápida industrialização no período em que a Armênia pertencia ao bloco socialista. Outras atividades industriais importantes na composição do PIB da Armênia são a indústria química, de alimentos processados, também a indústria têxtil e de outros bens não duráveis, certo? Tendo como principal parceiro de importação e exportação a Rússia, país do qual a Armênia apresenta grande dependência econômica até os dias atuais. No setor de energia, o país utiliza tanto energia térmica, que é proveniente de fontes fósseis, né, 24%, observe no slide, quanto a energia nuclear e hidrelétrica. Então, são 3 fontes de energia na Armênia: hidrelétrica, 33%, a térmica, 24%, e a nuclear, 43%. Aí é a composição das matrizes energéticas da Armênia. Então, pessoal, falamos sobre os países do Cáucaso: Azerbaijão, Geórgia e Armênia. Agora vamos falar sobre outra região aí do leste europeu, que é a região dos Balcãs, certo? Os países balcânicos são os que apresentam origens eslavas e estão localizados entre o Mar Adriático, observe no mapa, e o Mar Negro, entre o Mar Adriático e o Mar Negro, podendo ser divididos em 3 grandes grupos,
Então, os países da região dos Balcãs são divididos em os países da antiga Iugoslávia, né, que se dissolveu, os países do Mar Negro e a Albânia. Então, mais uma subdivisão dentro da subdivisão. Preste atenção. Aí vamos conhecer os países da antiga Iugoslávia, certo? Que depois que a Iugoslávia teve fim, né, se dissolveu e a região que era Iugoslávia transforma-se, certo? Então, os países da antiga Iugoslávia passaram por um processo de fragmentação após o fim da União Soviética, sendo ainda um território em constante transformação. Apresentam grande complexidade étnica, política e cultural, o que dificultou sua reestruturação econômica. Os países que se localizam nessa região são a Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Macedônia, Kosovo, Sérvia, Croácia e Eslovênia. Então, estes países, né, formam a ex-Iugoslávia, ou seja, a Iugoslávia se dissolveu após o fim da União Soviética e surgiram na área onde era a Iugoslávia todos esses países pequenos, né, e fragmentados territorialmente. E falando agora sobre a Albânia, que é também um país da região dos Balcãs. Observe a localização da Albânia no mapa. Entre os demais países que formam a região balcânica, a Albânia é considerada singular. Singular, pessoal. Por quê? Sua localização a oeste da cadeia montanhosa e com a costa adriática a leste, criou uma condição de isolamento geográfico até os dias atuais. O país é um dos menos desenvolvidos da Europa e apresenta grande percentual de população rural. Atualmente, cerca de 53% da população albanesa vive em áreas urbanas, sendo metade desse percentual concentrado na capital, Tirana, o que fez da Albânia um país de tradição camponesa. Então, é um país isolado. A Albânia sofre com isolamento geográfico. Por quê? A oeste, nós temos uma cadeia montanhosa e a leste, a costa adriática. Então, a Albânia é um país, né, de tradição camponesa. A região foi dominada por um longo período pelo Império Otomano, resultando em uma população de maioria muçulmana também, até os dias atuais. Cerca de 57% da população segue essa orientação religiosa. 57%. Muita gente, né, muçulmana. Seguida da religião católica, que é praticada por 10% de sua população. Com a dissolução do Império Otomano, a Albânia conquistou sua independência e aderiu ao sistema socialista, sem fazer parte das repúblicas socialistas soviéticas. Aí, em 1961, rompeu suas relações com a União Soviética, mantendo seu alinhamento político com a China e com a antiga Iugoslávia, país com o qual sempre manteve relações comerciais. Do ponto de vista econômico, a Albânia ainda é considerada um país com base no setor primário, o que dificulta sua reestruturação econômica e sua reinserção no mercado externo. Então, observe aí a questão da Albânia ser um país que tem um isolamento geográfico, ser um país de tradição socialista, que aderiu ao sistema socialista de maioria muçulmana e ainda
forte tendência no setor primário. Então, isso dificulta muito a aproximação da Albânia com o mercado externo atual, né? Outros países também que fazem parte aqui da região dos Balcãs são a Bulgária e a Romênia, certo? Observem no mapa aí a localização geográfica da Romênia e da Bulgária. Observem atentamente. Então, a Bulgária e a Romênia também são países localizados na região balcânica, como eu já ressaltei, que estiveram por muito tempo sob o domínio socialista, sem, contudo, terem sido parte da União Soviética, mas mantendo-se como países independentes durante todo o período da Guerra Fria. Esses países deixaram de ser socialistas em 1989, com o enfraquecimento desse regime e o fim da guerra. Os dois países aderiram à economia de mercado. Então, observem bem a localização tanto da Romênia quanto da Bulgária no mapa. O processo de abertura de mercado desses países foi marcado pela rápida industrialização e por um processo de desestatização da economia como meio de contornar o atraso de sua indústria, já que estava obsoleta. Quer dizer, atrasada, né? Era uma indústria bem atrasada. Assim, grande parte da composição do PIB desses países encontra-se no setor privado, com um modelo diferente da maior parte dos países europeus. Apesar de apresentar uma percentagem de participação maior no setor produtivo de serviços, né, o terciário, a Bulgária tem grande participação do setor secundário em sua economia. Então, observe aí os setores produtivos da Bulgária. Terciário, 58%, o primário, 7% e o secundário, 35%. Após modernização, a Bulgária se recuperou de maneira significativa durante os anos 2000, quando conseguiu estabelecer um setor de produção de equipamentos eletrônicos, assim como de montagem de produtos manufaturados, que conseguem se manter graças à exploração da mão de obra barata que existe lá no país. Se comparada com o restante dos países da Europa Ocidental, a mão de obra na Bulgária é bem mais barata. Então, observem aí no gráfico os setores produtivos da Bulgária, porcentagem, fiquem atentos. E no caso da Romênia, a recuperação industrial após o período socialista se deu por meio de investimentos na indústria de tecnologia, tá? Durante a segunda metade da década de 1990, o país investiu na criação de um parque tecnológico, tendo como principais parceiros a Itália e a Alemanha. Então, os setores produtivos da Romênia, o primário 8%, o secundário 33% e o terciário 59%. Então, cresceu bastante o setor secundário, né, por ser um país de tradição socialista, né, que está abrindo-se ao mercado externo atualmente. Assim, consolidou-se no mercado de montagem de maquinários, principalmente no setor automobilístico, que nós estamos falando da Romênia. Também em razão do baixo custo de sua mão de obra, né? Então, assim como a Bulgária, a Romênia também tem uma mão de obra muito mais barata se for comparada com a mão de obra dos países da Europa Ocidental. Essa consolidação industrial do país acabou sendo um fator de atratividade para o investimento externo, que cresceu durante a primeira década dos anos 2000, permitindo à Romênia a estabilização econômica, certo? Durante os últimos anos, né, a Romênia tem apostado em uma nova estratégia industrial, que é, sabe o que, pessoal? É a biotecnologia. O país está investindo em pesquisas na área de biocombustíveis e na indústria de fármacos, tentando aprimorar e otimizar as técnicas produtivas nesse setor. Então, analisamos aí
a Bulgária e a Romênia e os setores produtivos dos mesmos. Dando continuidade, falta falar sobre os países da planície central. A região das planícies centrais também faz parte do leste europeu e compreende os países entre a Alemanha e a Rússia. Eles foram palco dos conflitos entre o exército russo e o exército alemão, estando completamente destruídos ao fim da Segunda Guerra Mundial, porque foi ali nas planícies centrais da Europa onde aconteceram diversas batalhas entre alemães e russos. A aproximação com o território russo e a influência dele criaram condições favoráveis para a adoção do sistema do regime socialista nessa região até o fim da década de 1980, quando o enfraquecimento desse regime e posterior abertura econômica forçaram esses países a uma rápida modernização para se tornarem competitivos. Atualmente, grande parte deles faz parte do Bloco Comum Europeu, a União Europeia, ingressando no grupo em 2004. No entanto, eles não aderiram à União Monetária, o euro, mantendo suas moedas próprias como meio de protegerem seu mercado interno. E a Ucrânia é um dos maiores exemplos ali dos países das planícies centrais, A Ucrânia é um país que pleiteia a entrada no grupo para expandir sua atuação no mercado regional europeu, por ser considerado o celeiro do mundo. Por que a Ucrânia é considerada o celeiro do mundo? Porque a Ucrânia está situada em uma grande planície fértil. A Ucrânia apresenta grande potencial agrícola, explorado historicamente na região como fornecedor de alimentos para a Rússia desde o período imperial. Então, é na Ucrânia que existe um dos solos mais férteis do mundo, certo? E é uma área de planície, é uma área muito propícia para a agricultura, além de ser fértil e plana, não tem invernos tão rigorosos como os invernos russos. Então, a Ucrânia é famosa por ser o celeiro do mundo. E aí, galera, gostaram? Até a próxima aula. Tchau!